E aí, mais um vídeo aqui no canal. Deixa eu colocar o celular aqui. E aí, tudo bom? Acabei de sair do serviço. Tô indo pra casa agora. E enquanto vou dirigindo aqui, eu vou trocando ideia com vocês aí. A imagem não vai estar muito boa, mas espero que vocês consigam entender a mensagem que eu vou falar agora. Bom, o tema que eu vou falar hoje é: se eu tivesse 10 anos atrás, o que eu faria de diferente nos dias de hoje, né? Voltado ali um pouco mais para a juventude aí. Bom, eu tenho 27 anos. Mês passado fiz 27 anos. E 10 anos atrás, cara, eu tinha 17. E, passou muito rápido esse tempo, mano. Passou muito rápido. Não no sentido ruim, né? Eu tô falando no sentido de, tipo, que o tempo passou e no estralar de dedos, assim, mano. Entendeu? No estralar de dedos. A minha história, ela basicamente, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Aí trabalhava e estudava. Com 16 anos eu arrumei meu primeiro emprego de carteira assinada. E aí fiquei durante 4 anos me dedicando ali no trabalho, né? Eu cheguei ainda a produzir músicas em estúdio, né? Que eu gravava vídeo já pro YouTube. E me dei muito bem, né? Encontrei ali um empresário que chegou a investir em mim e tudo mais. Depois eu conto essa história porque esse não é o foco do vídeo, né? Mas enfim, aí eu fiquei durante 4 anos aí me dedicando ao trabalho. Só que eu não queria estudar. Eu lembro, eu nunca fui de estudar essas paradas. 4 anos ali que eu me dediquei ao trabalho. A zoeira, né? Saía muito pra balada, essas coisas. E em 2020 me dá uma virada de chave, né? Eu volto pra igreja. Aí toda a minha vida ela muda, minha rotina, né? Aí entra a pandemia também, né? Aí logo depois namoro com a Tamires, que é minha esposa hoje. A gente noiva, a gente casa, a gente tem filho. E bum, se passaram 10 anos e há 10 anos atrás eu era uma adolescente que não tinha, não sei como dizer, mas eu não tinha um objetivo muito claro de vida, de propósito, de profissão, de carreira. E 10 anos depois, um homem com uma família, trabalhando de carteira assinada e tudo mais. E o que eu faria de diferente? Bom, primeiro alguns pontos que eu queria colocar, né? Não só o que eu faria de diferente, mas algumas coisas que eu vejo hoje que me atrapalharam muito. E você que tá vendo esse vídeo, né? Se você é mais novo, não importa se é 3, 4 anos, 5 anos, 10 anos, eu quero que você entenda o que eu vou falar hoje, primeiro na minha perspectiva de vida. Então, na minha realidade, eu vou contar experiências minhas. E eu queria que você conseguisse enxergar como alguém que estivesse em uma estrada, tá? Como assim, Matheus? Bom, pensa bem comigo. Imagina que eu tô descendo pra praia de carro e 2 horas depois, 3 horas depois, você tá vindo também pelo mesmo caminho que eu. Aí eu te mando mensagem e falo: fulano, não venha pelo lado direito, porque o lado direito tem um buraco. Eu acabei de cair no buraco, pra você não furar o seu pneu também. Aí você vai ver: eu não vou pro lado direito porque lá tem um buraco. É nesse sentido que eu quero te falar, tá bom? O que eu vou te contar é tipo coisas que eu vejo como não foram umas decisões inteligentes que eu tomei, e que eu vou te falar: aqui é um lugar ruim, aqui foi um buraco que eu caí.
Agora você que tá vindo, que é mais novo do que eu, até mais velho também, que esteja tomando essas mesmas decisões, vai de você se você vai seguir esse conselho ou não, se você vai querer cair no mesmo buraco que eu não. Tá bom? Bom, primeira coisa, cara, a primeira coisa realmente de fato que me atrapalhou, que eu mudaria totalmente as decisões de 10 anos atrás, seria não me afastar de Jesus. Entendeu? Não sei de qual religião você é, mas, cara, se afastar de Jesus foi com certeza a pior, sem dúvida alguma, a pior decisão que eu tomei. E pelo incrível que pareça, não foi uma decisão consciente. Foi consciente, mas também não foi tão consciente, porque a gente vai se afastando aos poucos e não vai percebendo, né? Bom, como eu falei, com 16 anos eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Então, com 16 anos, eu ajudava ali na igreja, tocava violão, no grupo de oração, na missa. E com 16 anos, eu não conseguia mais servir na igreja, assim. Não é nem questão de servir, tipo, eu realmente, literalmente, parei até de ir pra igreja, né? E conforme a gente para de ir pra igreja, automaticamente, a gente acaba se afastando e acaba perdendo a nossa intimidade também de oração diária, né? Que ali meus pais sempre me ensinaram a acordar. Quando você acordava, reze em agradecimento. Quando você vai dormir, reze também em agradecimento. E conforme eu fui me afastando da igreja, a minha rotina basicamente era o quê? Eu estudava de manhã, 6 horas da manhã, acordava pra escola e tal. Acordava pra escola. Depois chegava da escola uma hora da tarde, mais ou menos, por volta de 1 hora da tarde, eu chegava da escola. E 2 horas já tinha que ir pro trabalho, né? Entrava no trabalho 3 horas da tarde e chegava do trabalho por volta de umas meia-noite e meia. Então essa foi minha rotina, acho que foi uns 2 anos, 3 anos que eu vi essa rotina, né? Claro que intercalando também. E nisso eu acabei parando de ir pra igreja por causa dessa rotina, né? Me afastando. O detalhe também, eu trabalhava final de semana, então sábado e domingo era meu trabalho. Então eu não ia pra igreja porque eu tava muito cansado do serviço, e de fato a gente cansa durante a semana. Só que também foi uma falta ali pra mim. Vou ligar a luz aqui, fica melhor. Foi uma falta ali pra mim também me afastar de Deus, né? Aí, conforme eu fui me afastando de Deus, fui me afastando das amizades que me levavam pra Deus, e fui me aproximando de amizades de pessoas que não tinham a frequência de leitura da palavra, de intimidade com Deus, eu acabei indo muito pra festa, muito pra balada, baile funk na época, que tinha muito. Então, eu ia muito pra esses lugares assim. Aí é óbvio, você vai no sábado à noite, chega no domingo de manhã, de madrugada, de manhã, você não vai conseguir ir pra igreja depois e trabalhar, enfim, né? Eu me afastei assim da igreja, de Deus, assim, de Jesus, foi 4 anos. Dos meus 16 até meus 20, foi onde eu me afastei bem, né? Depois eu gravo outro vídeo, né? Se você quiser que eu grave esse vídeo de testemunha, você me conta, escreve aí nos comentários, testemunho. Então eu vou saber que vocês querem ver aí vídeo do meu testemunho, né? Bom, então essa foi a primeira coisa que eu falo 10 anos atrás. Não deixar pessoas, não deixar emprego, não deixar estudo, não deixar nada me afastar da presença de Jesus, da intimidade. E tomar cuidado, porque, como eu falei, você vai se afastando e você não percebe.
entendeu? Você para de rezar em um dia porque tá cansado, você para de ir um dia na igreja porque você tem outros compromissos, e você acaba normalizando uma vida vazia, né? Uma vida vazia. Então, esse é o primeiro ponto, né? A segunda coisa que eu diria que eu me arrependo muito é em relação à leitura de livro. Eu comecei a ler livro em 2000, tipo, de verdade mesmo, acho que foi em 2020, 2021, na época da pandemia. Até então, mano, eu odiava a leitura. Minha nota na escola em si era média, entendeu? Era média ali de 5, 6, no máximo 7. Meu único 10 era em educação física. Então, assim, eu me arrependo muito de não ter me dedicado mais aos estudos. E não falo estudo somente de escola ali, na escola, mas em estudo em geral, tipo em um curso técnico, em uma formação, em um conhecimento. Aí eu entendi depois eu entendi o porquê que minha nota era média na escola, né? Eu vou te falar já. Mas me dedicar em livro, leitura de livro. Porque assim, o livro, mano, eu fui entender depois que as nossas ações, as nossas decisões, nós tomamos de acordo com o que a gente tem na mente. Então, se eu tenho um determinado comportamento, se eu tenho uma determinada linguagem, é através daquilo que eu carrego na minha mente, meus pensamentos. E os meus pensamentos eu adquiro através do quê? Através daquilo que eu vejo, daquilo que eu escuto, daquilo que eu assisto, daquilo que eu converso, das músicas, do filme, da série, das novelas, das conversas, enfim, das redes sociais. E quando a gente tem algo muito vazio, a gente acaba se tornando idiota. Um exemplo, pega alguém, talvez você seja assim. Se você for assim, desculpa ter te ofendido aí. Mas pega alguém que só vê meme, mano. Pega alguém, não pega assim no sentido de você observar. Observa alguém que só fica vendo meme, só vê coisa engraçada, mano, a pessoa não tem nada a oferecer ali, a não ser de uma risada, de algo do tipo, mas tipo algo de valor, assim, algo que realmente vai agregar na sua vida. Não sei se você tá conseguindo me entender. Porque nós somos o reflexo daquilo que a gente alimenta. Então, assim, como eu mudei, como eu comecei a ler livros ali de autoajuda, porque assim, livro, mano, você tem que ler daquilo que você gosta, entendeu? Um exemplo, eu não curto muito romance, ficção, sabe, essas coisas. Então, se eu for ler um livro desse, eu já acho chato ler, né? Hoje eu leio achando chato, mas eu gosto, né? É igual academia, né? A gente acha chato ir pra academia, mas é algo que faz bem pra saúde, enfim. O livro em si, ele vai agregar muito na forma como você vai pensar e na forma como você vai enxergar o mundo, entendeu? Fora que você melhora muito na questão de conversa, enfim, vários benefícios. Então, uma coisa que eu me arrependi muito foi não ter lido o livro antes, entendeu? Não ter lido o livro antes. E como eu falei sobre a minha nota média, por que eu sempre tirei nota média? Porque eu não tinha um objetivo claro. Então, isso é inconsciente, tá? Hoje eu sei por causa que eu fiz uma análise na minha vida, no meu histórico, e vi que era isso. Como eu não via um sentido na escola, eu tirava a nota média, porque era o sentido que fazia pra mim. Porque um exemplo, qual é a diferença de um aluno que tira 5 para um aluno que tira 10? A diferença, na minha visão, quando eu estudava, era que os dois passavam de ano tirando 5 ou tirando 10. Então, o esforço seria... o meu esforço de tirar 5 e a pessoa de tirar 10 seria o mesmo, para passar de ano.
entendeu? Porque eu não vi um objetivo em si na escola. Por que eu falo isso? Porque eu toco violão, então eu lembro que eu me dediquei pra caramba pra aprender violão, demorei, né? Eu demorei por volta de 1 ano e meio a 2 anos pra me desenvolver no violão bem. Eu demorei muito, né? Geralmente a pessoa aprende ali com 2, 3 meses, 4 meses, ela já consegue evoluir. Eu demorei em torno de 1 ano e meio pra estar realmente tocando ali, então demorou muito, né? Se bem que eu era criança, né? Eu aprendi ali por volta de 8 anos. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando foi a respeito do meu interesse, eu estudei, mano, eu me dediquei, entendeu? E já na escola não tinha essa mesma pegada, justamente porque eu não via um interesse, um sentido, né? Por isso que é bom você ler um livro, começar a ler livro do que você gosta, entendeu? Entender, mano, livro você vai achar chato, porque livro não é tão interessante igual um Reels, igual um YouTube, igual um TikTok, mas é o que faz bem para sua saúde mental, né? E o terceiro ponto aqui que eu posso colocar, que eu me arrependo, que eu de 10 anos atrás, bom, eu posso dizer, mas deixa eu virar aqui, calma aí, e será que eu vou conseguir? Aí, então, o terceiro ponto, gente, não anotei nada, entendeu? Não anotei nada, e tudo que eu tô falando é que eu tô vendo agora. Enfim. Mas um terceiro ponto, mano. Bom, falei de Jesus, né? Falei da leitura de livro. Assim, de não ter se organizado financeiramente. Financeiramente que eu falo, não é só em relação a dinheiro físico, né? Não é só em relação a dinheiro na conta, mas principalmente no comportamento. Tem um livro, se eu não me engano, o nome desse livro é A Psicologia Financeira. Não lembro se é esse nome. A Psicologia Financeira, alguma coisa assim. Eu sei que esse livro tem uma frase que ele fala assim: o sucesso financeiro, ele depende muito mais do comportamento do que o conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Que é muito mais importante você ter um comportamento para ter sucesso financeiro do que o conhecimento. Porque assim, o dinheiro, ele mexe muito com a nossa emoção, no sentido de que eu tô com vontade de comprar alguma parada para comer ou de consumo mesmo. E tipo, você tem que ter uma gestão emocional muito forte para você ter o dinheiro, aí você ter a maturidade de falar, esse dinheiro eu não posso gastar. Então assim, eu fui uma pessoa muito consumista, eu gastava muito dinheiro, eu ganhava bem na época, muito bem. E gastava muito dinheiro com roupa, né? Com lanche. Então, final de semana, era McDonald's, Subway. Eu ia muito pro McDonald's, né? Aí gastava em festas. Então, assim, eu não tive esse comportamento de poupar o dinheiro, de guardar o dinheiro. E principalmente de investir também, né? Que é muito importante. Se você é jovem, tá vendo esse vídeo e quer ter uma aposentadoria sem depender do governo, você tem que começar a investir o quanto antes, né? Então assim, o não ter estudado mais sobre finanças, não ter tido o comportamento de poupar mais dinheiro, de se controlar mais financeiramente, isso afetou muito na minha vida adulta, né? De você não ter uma reserva de emergência e tudo mais.
Então, assim, eu acredito que essas são as 3 coisas, os 3 pilares, assim, da minha vida, que se eu voltasse 10 anos atrás, eu faria diferente. Os 3 pilares. Então, assim, isso que eu tô passando pra você é coisas que eu vivi, né? Coisas que eu aprendi lá no passado, trabalho para evoluir nessas coisas, né? Hoje em dia, eu consigo ler livro agora, tipo, pelo menos no ano, eu consigo ler 1 ou 2 livros por ano, né? Mas, Matheus, é muito pouco. Meu, se você for ver a média, eu não sei o número exato, mas a média da população brasileira que lê livro, mano, é baixo demais. Entendeu? Que pega um livro ali pra ler, pra estudar, meu, é muito baixo. Então, assim, pra se destacar hoje em dia, você não precisa de muito, mano. Não precisa de muito. A concorrência é muito fraca. Você entende? A concorrência é muito fraca, meu. Enquanto... Igual, esse ano vai ter a Copa do Mundo, né? Vai ter a Copa do Mundo. Daqui a pouco, meu, seu feed vai estar cheio de postagem de Copa, só falando de Copa. Meu, e vai ser aí uns 40 dias, 50 dias, né? 2 meses aí, praticamente, falando de Copa, contando pré-Copa, durante Copa e pós-Copa. Então vai ser uns 2 meses aí, mais ou menos, onde todo mundo vai estar falando sobre isso, né? E pra você se destacar, meu, é só você não se distrair nesse tempo. É só você não se distrair nesse tempo. Depois tem eleição, né? Depois tem eleição. Aí vai ser mais aí uns 2 meses. Aí tipo, vai ter segundo turno, uns 3 meses, meu. Então assim, aí depois final de ano. Aí pronto, já foi 2026, né? E isso eu tô gravando esse vídeo em abril, dia 10 de abril de 2026. Então assim, a concorrência, meu, que tá competindo com você é muito fraca, meu. Muito fraco. Entendeu? É muito fraco. Como eu falei, as pessoas elas veem meme. As pessoas elas veem meme, só meme, né? Eu às vezes assisto um meme ou outro, né? Mas as pessoas só veem meme e elas ficam idiota, cara. Essa é a realidade. Tem um filme, eu recomendo vocês assistirem. Se eu não me engano, o nome do filme é Idiotice. É de 2006 esse filme. Se eu não me engano, é de 2006. É um cara que ele viaja, que ele entra numa máquina do tempo para conservar o corpo dele e acontece as paradas para conservar o corpo dele e o intuito do experimento era ficar somente tipo 1 semana, 1 mês, para saber, 1 ano, era 1 ano. O intuito era ficar o corpo dele ficar parado lá durante 1 ano para daqui a 1 ano ele voltar à vida normal, tipo deixar congelado, né? Só que acontece as paradas e perde a caixa do cara. Enfim, passa décadas, meu. Passa décadas, se não me engano, passa séculos. E quando ele tá num outro futuro, que ele consegue sair da máquina, aí o pessoal tá tudo idiota, mano. Tá tudo idiota. E ele consegue ser o presidente do país porque ele é um cara mais inteligente. Porque todo mundo tá muito besta, sabe? Só consumindo porcaria, só tanto de alimento quanto de entretenimento. Então é isso, mano. Se você fazer o básico bem feito, né? O vídeo foi pro outro lado agora. Mas eu tendo a visão de hoje, mano. Eu tendo a visão de hoje, cara. Sinceramente, eu limitaria o uso das minhas redes sociais. Eu limitaria o tanto de festas que eu iria, se você vai pra festas ou não, né? E se você vai pra muitas festas, meu, reduz. Enfim. Bom, é isso. Esse é o vídeo, ficou um pouco longo aí. Mas se você chegou até o final, faz o seguinte: se inscreve aí no canal. Deixa seu like aí. E se você quiser saber mais sobre o meu testemunho ali, como eu me converti ali pro catolicismo novamente e tudo mais, né? Comente aí testemunho que aí eu gravo esse próximo vídeo aí. Fechou? É nóis, tamo junto, até o céu.
Falou!